Bom, gente, então, na aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento à parte que a gente tem desenvolvido sobre a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado. Então, hoje a gente está aqui na aula 4, e a gente vai começar fazendo um exercício, tá? Um exemplo para poder a gente conseguir entender quais são os fatores que estão envolvidos aqui nessa parte desse conhecimento. Então, eu vou trazer aqui um enunciado de uma questão para poder a gente tentar resolver juntos, tá? Então, é mais interessante na aula de hoje se vocês participarem com as hipóteses, irem ajudando aqui na construção do problema, tá? Então, ok. Então, vou descrever aqui o enunciado para vocês, ok? Então, vamos considerar o aparato cilindro-pistão e o acoplamento com uma mola. Então, a gente tem o que é aparato cilindro-pistão. Normalmente, a gente considera o aparato cilindro-pistão qualquer coisa que tenha aqui, normalmente, uma área de seção transversal circular. Então, essa área que tem esse diâmetro aqui de 30 centímetros, ela é uma área circular, e aí você tem um pistão que evita que haja vazamento do conteúdo aqui que está numa pressão, que normalmente é diferente da pressão atmosférica. Ok? Então, normalmente a gente descreve assim o que é um aparato cilindro-pistão. Ok, então, continuando aqui no enunciado, e o acoplamento com uma mola. Então, normalmente, para poder a gente conseguir brincar com o conhecimento disso, a gente precisa colocar alguns outros fatores. Então, isso aqui pode ter um líquido aqui acima dele, normalmente tem uma mola. E aí vocês lembram de física básica aí, da lei de Hooke, que descreve qual é o comportamento de uma mola, ok? Mas aí a gente vai vendo isso daí daqui a pouco. Então, tá aqui para poder a gente considerar esse aparato cilindro-pistão com esse acoplamento. A pressão externa é de 1 bar. Então, a pressão atmosférica aqui no ambiente é de 1 bar. Não necessariamente a pressão do gás vai ter que ser igual à pressão externa, tá? Isso depende da massa do cilindro. Se o cilindro tem uma massa, se ele tem um determinado peso, esse peso vai atuar como sendo uma força e vai fazer com que a pressão aqui seja mais elevada do que a pressão atmosférica. Tudo bem? Então, vamos lá. E a temperatura inicial é de 25 graus. Tudo bem? Bom, aí vem algumas informações específicas sobre a mola. O comprimento descarregado da mola é 50 centímetros. Isso quer dizer o quê? Que quando você não tem nenhum peso atuando sobre a mola, ela tem 50 centímetros de comprimento. Se aqui você observa que a mola ela tem 55 centímetros, então qual o sentido da força que ela está atuando? Ela está atuando com uma força para cima ou para baixo no peso? Perguntas que a gente vai daqui a pouco responder, tá? Estou só tentando descrever bem aqui o enunciado para vocês. A constante da mola aqui, no caso, é K igual a 40.000 newtons por metro. E peso do pistão é de 500 quilogramas. Considere a capacidade calorífica do gás a volume constante como sendo 20,3 kJ por mol. E ok.
Basicamente isso. Então, eu vou querer saber duas coisas aqui. A primeira, qual a pressão inicial do cilindro. E a segunda, quanto calor tem que ser adicionado para comprimir a mola em 2 centímetros. Ok? Então, vamos lá. Quando você está diante de um problema de termodinâmica, o que é mais importante é que você seja capaz de levantar as hipóteses. Então, quais são as hipóteses que podem te ajudar a resolver esse problema? Então, essas hipóteses precisam ser claramente detalhadas na sua resolução, ok? Vamos lá, quais são as hipóteses que seriam úteis aqui? Vocês têm alguma ideia de o que você pode levantar como hipótese para tentar resolver esse problema? Se o processo é reversível ou irreversível? Sim, isso é uma boa. Você vai considerar que o processo vai ocorrer de forma reversível, porque da forma irreversível você não vai calcular. Você não consegue calcular. Então, o processo você vai considerar reversível. Alguma outra hipótese? Sem nenhuma ideia de outra hipótese, vou sugerir uma coisa, que a gente considere o pistão sem atrito. Porque se eu considerar o atrito do pistão aqui, eu vou ter que ter uma força atuando também que impede a movimentação. Ela vai estar sempre atuando no sentido contrário do pistão, só que eu não tenho uma equação para essa força. Eu não sei como equacionar o atrito no caso desse sistema em específico. Alguma outra hipótese? Sistema fechado. O sistema é fechado. O sistema é Ou melhor, assim, é fechado. é um sistema adiabático, na verdade. Sem troca de calor com Tu meio estava externo. certo na primeira vez, porque como é que eu vou conseguir fazer o item B se ele não troca calor? Tá, é Entendeu? verdade. Certo? Então, tu estava certo quando tu está dizendo que o sistema é fechado. Ok, e quem é seu sistema? Dá para considerar só a, a parte interna do pistão. Somente o gás, né? Somente o gás que está aqui dentro. Então, você vai considerar como sendo seu sistema o gás. Então, quanto de calor tem que ser adicionado ao gás e qual o trabalho que o gás está executando? E qual é a variação da energia interna do gás? Isso seria a contabilização da primeira lei. Ok? Basicamente isso, né? A gente não tem mais nenhuma hipótese. Aí tem outras hipóteses que são mais óbvias, né? Você vai considerar que ela tem uma capacidade calorífica constante com a temperatura. Tá faltando a mais importante aqui. Eu vou usar a Peng-Robson para poder fazer os cálculos de volume desse gás que está aqui dentro. Podia até ser, só que aí ia demorar Gás mais um ideal. pouquinho, né? Gás ideal, né? Ok? Excelente. Então, essa daqui eu só posso considerar porque eu estou considerando gás ideal. E porque as variações de temperatura são muito pequenas, tá? Então, essas são nossas hipóteses e a gente vai tentar resolver o problema com elas, dessa forma. Ok, a primeira pergunta é: qual é a pressão inicial do cilindro? Como é que eu vou conseguir saber qual é a pressão inicial do cilindro? Então, eu tenho aqui o gás, e eu sei que o importante para poder saber qual é a pressão desse gás é eu conseguir fazer a contabilização de qual é a força resultante que está atuando no aparato cilindro-pistão, ok? Então, vamos tentar entender aqui como é que a gente consegue obter essa força resultante, tá?
E mais importante do que a força resultante, a pressão resultante, né? Qual é a pressão que está atuando sobre o gás. Então, isso daqui está a mola do sistema. Eu sei que a dilatação natural dela é de 50 centímetros. No momento, ela está com x igual a 55 centímetros. Ok? Bom, eu sei que aqui tem várias forças atuando. Eu tenho a força peso do pistão. Eu tenho também atuando aqui a força resultante da mola. Qual é o sentido da direção da força da mola? Ela está puxando o pistão para cima ou ela está empurrando para baixo? Para cima. Ela quer voltar ao tamanho original dela. Ela quer voltar ao tamanho original dela. Então, ela antes era assim. Isso daqui com 50 centímetros. E depois que você colocou o pistão e está lá o gás junto com ela ficou assim. E aí o comprimento dela aqui é de 55 centímetros. E aí, só lembrando a força da mola, né? Quando você está distendendo a mola, ela sempre vai atuar com a força no sentido contrário ao da distensão. Por isso que a equação dessa força devido à mola, essa força aqui devido à mola, ela tem uma equação mais ou menos assim. Menos K, que multiplica x0 menos x. Então, esse menos aqui está indicando o sentido contrário à direção da distensão. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Tranquilo. Então, se eu tenho aqui uma força que está puxando aqui nesse sentido, força da mola aqui, eu sei que a força resultante aqui do pistão vai ser, então, a força peso menos a força resultante, só que está faltando mais alguma coisa aqui. Qual é a outra força que está faltando? Força de expansão de pressão do gás. Eu estou tentando calcular essa força de expansão com pressão do gás, e aí ela está atuando para poder compensar essa força resultante que a gente está calculando. Então, ela vai ser igual a essa força resultante. Então, sim, tem atuando para poder manter tudo em equilíbrio. Só que aí, das forças que estão atuando nesse sistema para comprimir o gás, a gente esqueceu de contabilizar a força devido à pressão atmosférica. Então, você tem a atmosfera aqui atuando sobre o pistão, e você também tem uma força aqui atuando, né? Essa força, ela está atuando aqui no mesmo sentido do peso. Então, se ela está atuando no mesmo sentido do peso, eu vou colocar ela aqui. Essa aqui vai ser a pressão atmosférica vezes a área do pistão. Isso daqui seria a força devido à atuação da atmosfera. Ok? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o sinalzinho de mais, por quê? Porque a direção da força da mola já está incluída aqui nesse sistema. Vamos imaginar aqui, a força da mola que está atuando, vamos considerar a força peso aqui como sendo a direção positiva do sistema. Então, essa força tem que ter um sinal negativo. Vamos ver se ela está com um sinal negativo aqui, para ver se eu preciso desse sinal aqui ou não. Então, eu tenho aqui menos K, eu tenho aqui x0, que é igual a 50, menos 55. Então, se isso daqui é positivo e isso daqui está dando negativo, esse FK calculado com a equação que a gente tem, ele está dando maior do que zero. Então, para poder indicar o sentido correto aqui, eu preciso deixar negativo mesmo aqui. Só para poder estar tudo de acordo com o que a gente está fazendo no nosso diagrama, tá? Então, essa aqui é a força resultante que está atuando. Só que mais importante do que a força resultante, eu preciso saber da pressão resultante. E aí eu já vou chamar só de pressão. Então, eu sei que se eu dividir todo mundo aqui pela área desse pistão, eu vou ter a própria força peso. Deixa eu mudar esse símbolo aqui para a gente não se confundir. Força peso do pistão. Força peso dividido pela área do pistão. Menos a força da mola dividido pela área do pistão. Mais a pressão atmosférica.
Ok? Bom, então, aqui a gente tem a pressão, vamos colocar aqui, então, a pressão como sendo igual a força-peso é a massa do pistão vezes a aceleração da gravidade, dividido pela área. Aqui a gente vai ter, então, justamente esse mais K que multiplica x0 menos x. Isso aqui tudo dividido pela área. Isso daqui mais a pressão atmosférica. Tudo bem? Então, é útil a gente conseguir escrever isso daqui como sendo em função da sua variável. Então, a pressão do gás, ela está variável com o volume que ele está ocupando. Ou, melhor dizendo, né? Não só o volume que ele está ocupando, mas o comprimento da mola. Só que a gente sabe que eles dois aqui são sinônimos, independente dessa altura. Então, vamos chamar aqui de x, o comprimento da mola. Vamos chamar aqui de z, a altura do gás. Essa altura do gás está te proporcionando o cálculo do volume do gás. Tudo bem? Então, você sabe aqui que se você tiver esse comprimento aqui, tudo que você andar para poder deslocar para diminuir x, você vai ter um aumento de z também. Tranquilo? E tudo que você deslocar aqui para baixo, você vai ter uma redução de z, são complementares, tá? Ok. Alguma dúvida até agora? Então, a gente tem aqui uma equação da pressão em função de x. Deixa eu rearranjar ela aqui para ela ficar bonitinha. Vai ficar, então, pressão atmosférica mais mg sobre a área do pistão mais kx0 sobre a área do pistão. Isso aqui tudo menos kx sobre a área do pistão. Então, aqui a gente tem uma função da pressão em função de x, comprimento da mola. Tranquilo? Observa que, independente aqui dessas posições que a gente tem, a gente vai conseguir saber qual é a relação entre x e z, ok? Então, o deslocamento que você for fazendo aqui em x, você vai conseguir perceber esse deslocamento também em z. Então, vamos supor que você tem aqui 15 menos z. Essa variação aqui, você vai corresponder isso como menos uma variação do que você está vendo em 55 menos x. Então, você consegue uma relação entre x e z aqui. Por que é menos, né? Porque se eu estou aumentando uma, eu estou diminuindo a outra. Tudo bem? Vamos ver se assim dá certo. Então, aqui eu vou ter 70 mais x, que vai ter que ser igual a z. Ou, de outra forma aqui, a gente vai ter x, que vai ter que ser igual a z menos 0,7. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Ao contrário, né? Não, é isso mesmo. Ok, vamos ver. Então, o item A que a gente queria era uma relação de pressão em relação a x. Tudo bem? Na segunda, vamos lá. Então, a segunda a gente tem uma pergunta de termodinâmica, né? Então, quanto calor tem que ser adicionado para comprimir a mola em 2 centímetros? Então, aqui a gente começa a ficar interessante do ponto de vista termodinâmico, tá? Então, quanto calor tem que ser adicionado no sistema para poder a gente conseguir obter um determinado deslocamento, né? Então, se você tem variação de fronteira, informações importantes aqui, tá? Você só tem trabalho, só existe trabalho se houver movimentação de fronteira. O que quer dizer isso? No nosso caso aqui do trabalho de expansão-compressão, você só vai ter a variação aqui, você só vai ter a execução de trabalho, o uso de energia interna e de calor para a execução de trabalho, se você tiver uma variação desse comprimento aqui de 15 centímetros. Se esse comprimento de 15 centímetros ficar fixo por algum motivo,
Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não teve a execução de trabalho. Trabalho de expansão com pressão, ele só existe se você tiver a movimentação de fronteira. Sem essa movimentação de fronteira contra uma pressão externa, você não tem a execução de trabalho. Então, além de você precisar ter a movimentação da fronteira, você precisa da atuação de uma força externa contra a atuação de uma força externa. Ok? Então, vamos supor que eu consiga colocar esse aparato cilindro-pistão num ambiente com vácuo e eu deixe deixa eu tentar desenhar esse exemplo. Isso aqui é importante, tá? Eu estou aqui com essa área verde. Tudo que está dentro da área verde está sobre vácuo. E aqui dentro eu coloco o nosso aparato cilindro-pistão. Então, aqui dentro eu tenho um gás. E aqui eu tenho uma travinha, tá? Então, se eu conseguir aqui remover a trave, o pistão vai tentar se deslocar, porque a pressão do gás é maior do que o vácuo aqui ao redor, obviamente. Então, ele vai se expandir. Ou seja, você tem a movimentação de fronteira. Só que, como você não tem nenhuma pressão atuando, e se o peso do pistão aqui for pequeno, for desprezível, você também não tem nenhuma força externa. Então, você só tem trabalho se houver movimentação de fronteira contra uma força externa. Ok? Só complementar aqui. Contra uma força externa. Tranquilo? Então, esse ponto aí é um ponto importante para você identificar quando um sistema está executando ou não trabalho. Ok? Aqui eu também vou precisar definir para vocês uma coisa que eu não sei se vocês já viram essa definição. Então, eu vou precisar definir o que é a capacidade calorífica a volume constante. E aí, a capacidade calorífica a volume constante, ela é du dt a V constante. Enquanto que a capacidade calorífica a pressão constante é dH dt a P constante. Ok? Então, observações aqui. Isso aqui é considerado como sendo uma função vetorial. Sempre que você tiver um gás real. Só para a gente entender o que é essa nomenclatura, né? O que eu chamo de gás real? Gás real é o gás que não é o ideal, ok? Então, sempre que você tiver um gás real, você tem uma função da entalpia em função da temperatura e da pressão. Se você não tiver um gás real, se você estiver considerando um gás ideal, você pode transformar todas essas derivadas aqui em derivadas materiais, em derivadas totais. Então, du dt. Cp é igual a dH dt. E, ok. Por quê? Porque para o gás real, a energia interna só depende da temperatura e a entalpia também só depende da temperatura. Isso é ideal, não é não, professor? É ideal mesmo. Acabei de falar um negócio. Valeu. Então, gás ideal. Ok? Para o gás ideal. Tranquilo? Entendido isso aqui, né? Então, ok. Então, isso aqui vai vai informar para a gente como é que a gente consegue aplicar a primeira lei no sistema que a gente está considerando. Então, se eu sei que a primeira lei é ΔU, que é igual a Q mais W, eu sei, então, que o ΔU, posso calcular a partir daqui, se o gás for ideal. Então, o ΔU aqui, eu vou calcular como sendo integral de CV dt. Se eu consigo, então, utilizar uma das nossas hipóteses aqui, de que o CV
é constante com a temperatura. Então, eu posso calcular ΔU, que é igual a CV vezes ΔT. Então, no nosso balanço de energia, a gente já tem aqui CV vezes T2 menos CV vezes T1, que vai ser igual a calor mais trabalho. Tudo bem? Observa aqui nessa equação que as unidades aqui que eu estou te informando de ΔU, se eu estou te falando que esse ΔU aqui é por massa, por mol, ou até mesmo considerado como sendo a propriedade extensiva, ou seja, já está o número de mols total aqui, já é energia, eu vou obter a Q e trabalho da mesma forma. Então, se eu estou fazendo aqui com CV, que está te informando quilojoules por quilograma, eu vou obter calor específico e trabalho específico, ok? Se eu estou utilizando CV aqui como já o resultado para quilojoules, ou seja, multipliquei pela massa do sistema aqui, então eu estou obtendo calor e trabalho de maneiras totais, tranquilo? Então, essa é a nossa equação. O que a gente precisa aqui? O que a gente não conhece? A gente sabe qual é a quantidade de calor que está entrando dentro do sistema. Vamos conferir aqui. Essa é a capacidade calorífica do gás. Quanto calor? Não sei. Eu preciso saber quanto é que é o calor. Então, se eu quero saber qual é o calor, eu sei aqui quem é capacidade calorífica volume constante. Eu consigo saber qual é a pressão do gás. E eu sei qual a posição final da mola. Então, se a mola está aqui em 2 centímetros, ok? Tranquilo, gente? Vocês estão entendendo até agora? Então, se eu quero o calor, eu ainda preciso saber aqui duas coisas. Eu não sei qual é a temperatura final. Eu acho que eu sei a temperatura inicial. 25 graus Celsius e 1 bar. Então, eu tenho a condição inicial. Preciso calcular a condição final, que é 2, e preciso calcular o calor. O trabalho, a gente consegue calcular também. Por quê? Porque a gente fez a hipótese que o nosso sistema ele tá sendo executado de forma reversível. Então, o calor que está sendo inserido dentro do sistema, ele está sendo automaticamente compensado com o aumento da temperatura e a execução de trabalho. Então, cada elemento infinitesimal de calor que entra dentro do sistema, ele está sendo passado para um aumento diferencial de temperatura e para uma execução diferencial de trabalho. Ok? Então, a todo momento, a pressão do nosso gás está sendo equivalente à pressão que está ocorrendo externamente ao nosso sistema. Então, eu posso dizer que aqui só vai ter uma troca de sinais entre elas. Então, a execução de trabalho vai ser igual à integral da pressão dV, só que aqui a gente tem um sinalzinho de menos por conta da transformação da direção, né? Então, lembra que eu considerei o sentido positivo como sendo para baixo aqui, com a nossa força-peso? Então, se está o sentido para baixo aqui na força-peso, se eu adicionar calor, qual vai ser a direção do deslocamento? Qual vai ser a direção da variação do volume? Vai ser para cima. Todo mundo concorda? Todo mundo consegue perceber isso? De que se você inserir calor dentro do sistema, o gás vai tentar se dilatar, ele vai tentar aumentar o volume dele, e para isso ele vai empurrar todo o sistema para cima. Tudo bem? Como ele está atuando com o sentido contrário da força que a gente fez a consideração inicial, então ele tem um sentidozinho ali negativo, ok? É interessante porque a gente vai ter que perceber que o calor vai ter que ser uma unidade negativa, desculpa, o trabalho vai ter que ser vai ter que ter um valor negativo. Por quê? Porque o sistema ele está executando trabalho. O gás ele executa trabalho. Então, se o gás está executando o trabalho, então isso quer dizer que o trabalho é negativo. Lembra da nossa convenção de sinais, na aula passada? Tudo que entra dentro do sistema visa aumentar a energia interna, então é positivo. Tudo que sai tenta reduzir a energia interna e é negativo. Ok?
o gás recebe calor. Então, se o gás recebe calor, a gente vai ter que entender que se o gás está recebendo calor aqui, o calor que está entrando nele é de forma positiva, ok? E aí vamos ver o que vai acontecer com a temperatura, para a gente saber se vai compensar uma coisa ou outra, se o calor que você está sendo fornecido está sendo completamente gasto em trabalho, ou se o trabalho está usando também da energia interna do sistema, ok? Ok, então se a gente consegue calcular o trabalho dessa forma, e a gente tem aqui uma pressão que é da forma A mais BX. Se a gente perceber, a nossa equação ela tem aqui um A e a gente tem aqui também um BX. Ok? Estou chamando isso daqui de A, isso daqui de B. Só para a gente conseguir colocar na nossa integral na paz, tá? Então, a gente tem uma equação aqui que é do tipo A mais BX. X, o comprimento da nossa mola, ok? E a gente tem aqui variação do volume. Preciso, então, correlacionar aqui o X com o volume. Tranquilo? Nessa integral aqui, então, a gente consegue fazer trabalho, que é igual a menos a integral de A mais BX, que multiplica a área vezes dz. Tudo bem? A área vezes dz seria a variação da altura. Estou chamando de z a altura em qualquer momento do pistão. Tranquilo? Então, se aqui a gente está em coordenadas dz, aqui fica mais fácil para a gente definir quais são os limites da nossa integral. Então, a gente está partindo da posição inicial de 15 centímetros. Se eu estou partindo da posição inicial de 15 centímetros e eu quero comprimir a mola em 2, então ela está na posição de 55, o que vai acontecer é que eu vou adicionar 2 centímetros aqui e vou tirar 2 centímetros aqui de cima. Tudo bem? Ok, então vamos seguindo aqui. Então aqui a variação vai ser de 0,15 até 0,17. Já estou colocando em metros para a gente conseguir deixar todo mundo próximo das unidades que a gente conheça, ok? E aqui o trabalho que a gente vai obter vai ser menos essa integral de 0,15 até 0,17 de A mais BX, que multiplica, isso aqui é a área do pistão, tá? Só para a gente não confundir aqui os símbolos. A área do pistão, dz. A área do pistão é uma constante, por isso que ela saiu de dentro aqui da derivada, tá? Estou supondo que a área da seção transversal é constante, o que é uma outra hipótese, né? A gente tinha que ter colocado lá no início também. Ok, então aqui eu preciso de uma relação de x e z. Eu, sinceramente, não estou gostando dessa relação que a gente obteve aqui, ó, tá bem esquisita. Vamos ver aqui se a gente consegue melhorar essa relação. Vocês estão vendo que o que varia em z, ou seja, dz aqui é igual a menos dx. Tranquilo? A variação que você tem em z é igual à variação que você tem em dx. Então, aqui é z menos z0, e aqui é menos x0. Então, aqui eu tenho z em qualquer momento menos o z inicial, 0,15. E isso daqui eu vou ter o menos x em qualquer momento menos 0,55. Deixa eu apagar isso aqui de baixo para poder a gente escrever ali de forma decente, né? Então, vou ter aqui o z menos 0,15, que vai ser igual a menos o x menos 0,55.
Tudo bem? Então, aqui, menos vai dar, você consegue passar para mais lá, então o z vai ser igual ao x, mais menos, x não, então é 0,7 menos x. Tá, agora eu acho que pode estar correto, se eu não tiver errado no sinal aqui. Tranquilo? Então, eu tenho uma relação de z com x, para poder a gente conseguir fazer essa transformação e colocar tudo na mesma variável da integral, ok? Tranquilo. Então, se eu sei que, então, que z é igual a 0,7 menos x, eu sei, então, que dz é igual a menos dx. Aquela mesma coisa lá que tem lá. Então, a gente consegue fazer essa substituição aqui. Então, w vai ter que ser igual a menos a área do pistão, que é uma constante, 0,15, 0,17. A mais bx, que multiplica menos dx, e aqui vai ficar mais. Ok? Só que aí eu não posso fazer em 0,17, né? Tá, deixa eu corrigir aqui. Eu fiz a substituição em x, só que eu já tinha colocado os limites da integral para a variável em z, ok? Então, eu vou substituir em x como deve ser aqui. X aqui, então, vai ser z menos x, é 0,7 menos z. Certo? Então, eu posso substituir no x aqui. Então, w vai ser menos a área pistão integral de 0,15, 0,17, a mais b que multiplica o x aqui, que é 0,7, menos z. Isso aqui tudo dz. Ah, ok. Agora acho que está melhor. W, então, vai ser menos a área do pistão. E a gente vai ter aqui, dentro da integral, a mais 0,7b, a mais o 0,7b, menos b, z. Isso aqui tudo, dz. E aí aqui a gente consegue fazer essa integral como sendo menos a p, que multiplica a mais 0,7b, que multiplica z, menos AP, que multiplica b, z ao quadrado sobre 2. Tranquilo, né? E aí isso aqui tudo sendo avaliado entre z igual a 0,15 e 0,17. Tranquilo? Então, quando a gente calcular ali aqueles parâmetros A e B, lá da pressão, da função da pressão em função do comprimento, e quando a gente conseguir colocar isso daqui tudo, a gente vai obter um determinado trabalho aqui. Ok? Então, se eu já tenho aqui essa equação do trabalho, eu preciso agora fazer o cálculo para poder a gente conseguir saber qual é a temperatura final do sistema. Tudo bem? Então, qual é a temperatura final do sistema? Sabendo que eu consigo saber qual é a posição inicial dele. Deixa eu tentar desenhar aqui o sistema novamente. Então, tem um sistema aqui na posição inicial, a altura dele é de 0,15. E eu tenho um sistema na posição final. A altura dele é 0,17. A distensão da mola aqui é de 55. A distensão da mola aqui é de 53. A gente comprimiu 2 dela, né? Então, a gente tem essa posição, a gente consegue saber qual é a pressão em cada um desses pontos. O que a gente tem em comum aqui é que a massa de gás não está variando porque o sistema é fechado. Então, se a massa de gás não está variando, o número de mols também não está variando, a gente pode pegar o PV igual a nRT,
e obter as equações do pivete, né? Então, pivete. No estado 1, no estado 2. Fiz isso daqui com base na igualdade dos números de mols no estado 1 e no estado 2. Então, se eu tenho a igualdade desses números de mols, se eu sei qual é o volume 1, temperatura 1 e a pressão 1, e se eu sei aqui qual é o volume 2 e a pressão 2, então eu consigo saber qual é a temperatura 2 do sistema. Tudo bem? Qual é o volume 1? Volume 1 vai ser a área do pistão vezes a altura Z do pistão, ok? Z1. O volume 2 vai ser a área do pistão, que multiplica Z2. A pressão 1 do sistema vai ser, então, A mais BX1, e a pressão 2 vai ser igual a A mais BX2. Lembrando, A e B são aquelas constantes que a gente calculou na pressão, ok? A gente tem os dois volumes, as duas pressões, e a temperatura 1 é igual a 298. Então, você consegue isolar aqui e saber quem é a temperatura 2. Com a temperatura 2, aí fechou o sistema, porque você vai conseguir fazer CV, que multiplica T2, menos CV, que multiplica T1, que vai ser igual a calor, mais o trabalho. E aí você vai conseguir fazer o calor necessário como sendo CVT2 menos CVT1 menos o sinal do trabalho que você tinha calculado. Alguma dúvida? Sem dúvidas? Ok. O que eu fiz aqui sem calcular nenhum ponto, né? Tudo como se fosse literal. Porque eu queria que vocês vissem cada hipótese que eu estava fazendo. E sem a gente se preocupar com os números, tá? Sem números, sem unidade. Então a gente está preocupado somente de onde é que está vindo cada uma das informações. O que a gente vai fazer agora? Vou passar essa mesma questão para vocês me devolverem, como sendo uma questão da lista, e vou adicionar uma outra questão de cilindro-pistão. E aí essas duas questões vocês vão me mandar até terça-feira. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Ok, então vocês estão vendo aí que uma questão ela pode tomar um certo tempo para ser feita, principalmente quando você vai detalhe a detalhe pela primeira vez fazendo cada uma das hipóteses. Ok, Paulo? Então, por hoje é basicamente isso. Se vocês não têm nenhuma dúvida, vou mandar então a lista com essa mesma questão, esse mesmo enunciado, para vocês me devolverem, e uma outra questão com uma certa dificuldade um pouquinho maior do que essa. E aí vocês vão ter mais tempo para poder conseguir resolver. Tranquilo? A gente começa a próxima aula, então, discutindo a outra questão que eu mandei para vocês e falando sobre balanço em sistemas abertos, tá? Valeu, gente. Até mais aí. Valeu, professor. Valeu, Arthur.